Graça e paz da parte do Senhor Deus, amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse instante. Nós iremos orar, nós iremos conversar com Deus. Nós iremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite de maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Deus poderoso, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós exaltamos o teu nome, Pai. Estamos aqui nesta noite para adorar o teu nome, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que o Senhor possa ser adorado com alegria, com liberdade. Que o levantar das nossas mãos, que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a expressão das nossas vidas, as nossas expressões, possam refletir, ó Deus, o teu querer, a tua vontade, a tua glória, Pai. Ó Deus, vem sobre nós, fala conosco através da palavra, usa cada um que irá participar em cada parte deste culto, Senhor Deus, como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, esta é a nossa oração, e oramos na mediação do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo o sempre, aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, abra sua Bíblia no Salmo 150. Salmo 150, nós iremos ler esses 6 versículos juntos. Salmo 150, toda a igreja, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve, glória a Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. É justamente isto que nós iremos fazer neste instante. Nós iremos adorar ao Senhor Deus, nós iremos louvar ao Senhor Deus. Eu gosto muito desse Salmo 150, pois ele nos apresenta esta diversidade de instrumentos de adoração ao Senhor Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor Deus tem nos capacitado, através da música, da arte, nós podemos adorar ao Senhor Deus. Nós podemos bendizer o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de honra e de glória. Louvado seja Deus. Esta música nos diz: ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Esta é a certeza que nós temos. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti. Mais uma vez, ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti. E nos Teus braços habitar seguro, confiante ao Senhor, que
que és meu Pai, meu grande amor. Quero viver o melhor, quero viver o melhor de Deus, pois sei que preparou para mim muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. É tudo de melhor que o meu Pai tem para mim. Ó Deus, sei que tens o melhor. Ó Deus, sei que tens o melhor para mim. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti. Ó Deus, sei que tens, ó Deus, sei que tens o melhor. Por isso, Senhor, posso descansar em Ti. E nos Teus braços habitar seguro, confiante que és meu Pai, meu grande amor. Quero viver o melhor de Deus para mim. Quero viver o melhor de Deus, pois sei que preparou para mim muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. É tudo de melhor que o meu Pai tem para mim. Quero viver o melhor de Deus para mim. Quero viver o melhor de Deus, muito além dos meus sonhos, muito além do meu pensar. É tudo de melhor que o meu Pai tem para mim. Tem para mim, tem para mim, tem para mim. Aleluia, glória a Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que tu és grande, que tu és majestoso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é digno de adoração. Declare isso em nome de Jesus, meu irmão, que você adora ao Senhor Deus, que o Senhor é o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. É teu povo, é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és. Exalte o nome do Senhor, todo ser que respira, louva ao Senhor. Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez,
É teu povo aqui presente. É teu povo. Glória a Deus. Aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. O doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho, pois és santo, santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, sim, és digno, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, esteja orando com a pessoa que está do seu lado. Esteja abençoando a vida desta pessoa. Também esta pessoa vai estar orando por você, te abençoando também, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
texto que lemos no início deste culto nos diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Nós iremos dar continuidade a esta adoração ao Senhor, e nesta noite nós temos a grata satisfação de receber o Roberto Diamanso, que tem sido um missionário, tem usado a arte e a poesia para anunciar o Evangelho nos rincões do nosso país. Deus tem abençoado o ministério do Roberto de maneira muito especial. Há um carinho muito grande desta igreja com o irmão Roberto, com a irmã América, com a sua família. Ele que passou um período aqui conosco e também esteve diretamente trabalhando ali na congregação do Alto do Céu, desenvolvendo seu ministério. Enfim, queridos, o que me chama a atenção é que, sobretudo, Roberto Diamanso tem sido um servo do Senhor, um servo dócil, um servo usado por Deus. E nesta noite, mais uma vez, nós iremos adorar ao Senhor Deus, e Deus possa usar poderosamente a vida do nosso querido irmão Roberto Diamanso. Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Glória a Deus, muito bom estar com os irmãos. Irmãos, eu estou com saudade desse lugar, com saudade de vocês. Eu queria fazer uma proposta, em nome de Jesus, para eu não me sentir na força, para eu não me deprimir, para eu cantar alegre. Por favor, se for possível, eu dou um passo mais adiante. Mas eu queria, por favor, chega mais aqui, vamos ficar aqui pertinho. Eu queria poder reconhecer cada irmão. E eu já não estou com a vista tão boa, já fiz 50 anos. Então, se você puder chegar para cá, por favor. Está muito grave, Eu vou cantar uma canção que conta a história de duas pessoas. Uma delas me disseram que o nome significa agradável. E a outra me disseram que o nome significa amizade. Dizem que o nome Noemi significa agradável, e que o nome Ruth significa amizade. Aí eu penso que tem um mote para a vida da gente, e esse mote é: seja agradável, sempre, que nunca te falte o óleo sobre a cabeça, e sempre as tuas vestes sejam alvas. Tenha sempre bom ânimo, seja sempre cheio da graça do Senhor. No dia que você estiver triste, como Neemias esteve diante do rei, ele vai dizer: eu acho que você está doente, cara, porque você não é assim. Noemi é agradável. E um dia, quando ela já estava amarga, tinha desistido de ser agradável, Ruth, que é a amizade, disse: não, eu te conheço, você não é assim. Você está assim, mas o Deus que você me apresentou, que você me ensinou, que cuida de nós, vai cuidar de você, e você vai ficar boa. Essa é a minha sugestão para o texto. É a história de Ruth e Noemi. Eu vou cantar aqui. Teu Deus me sorriu, tu tens sido agradável, ó sim. Aprendi que não há Deus além do Senhor, que por seu grande amor me deu amor por ti. Não acrescente a nós esta dor,
Não insista, não vou desistir de seguir. Mas que amiga tu és, eis tua filha aqui. Não insista, não vou desistir. Não tema ficar só quando a noite cair. Mão amiga, estarei bem aqui. Junto a teu povo andar, também quero adorar o Deus que não desistiu de ti. O infortúnio te trouxe amargura, teu lamento e pesar tem porquê. Mas eu que achei mercê, quando à volta da mesa, quão boas surpresas costumas fazer. Eu sei que Mara não te chamarás. Não insista, não vou desistir de seguir. O teu Deus é meu Deus, o teu povo também. Nada vai, ninguém vai me impedir. Não tema ficar só quando a noite cair. Mão amiga, estarei bem aqui. Junto a teu povo andar, também quero adorar o Deus que não desistiu de ti. No teu rosto, teu Deus me sorriu. Tu tens sido agradável, ó sim. Aprendi que não há Deus além do Senhor, que por seu grande amor me deu amor por ti. Não acrescente a nós esta dor. Não insista, não vou desistir de seguir. Mas que amiga tu és, eis tua filha aqui. Não insista, não vou desistir. Não tema, pra gente aprender, ó. Não tema ficar só quando a noite cair. Mão amiga, estarei bem aqui. Junto a teu povo andar, também quero adorar o Deus que não desistiu de ti. O infortúnio te trouxe amargura, teu lamento e pesar tem porquê. Mas eu que achei mercê, quando à volta da mesa, quão boas surpresas costumas fazer. Sei que Mara não te chamarás. Não insista, não vou desistir de seguir. O teu Deus é meu Deus, o teu povo também. Nada vai, ninguém vai me impedir. Vamos cantar? Não tema ficar só quando a noite cair. Mão amiga, estarei bem aqui. Junto a teu povo andar, também quero adorar o Deus que não desistiu de ti. Vamos de novo. Não tema ficar só quando a noite cair. Mão amiga, estarei bem aqui. Junto a teu povo andar, também quero adorar o Deus que não desistiu de ti. Aleluia. Eu penso que na história da minha conversão foi assim. Eu esperava disco voador e uma meia dúzia de crente resolveu investir por 8 anos na minha vida. Eu ia nas reuniões, no culto, e depois ia lá o pessoal, nos alquimistas, uma chama violeta para cá, e ia esperar disco voador nos Espaço Porto.
mas eles insistiram e graças a Deus a gente hoje é crente. E eu louvo a Deus pela vida daquela turma de gente, aquele povo de Deus. Eu vou tocar viola agora, vamos ver se dá certo. Tem uma parte que dá pra gente cantar junto. A outra tá meio moda de viola, mas no finzinho de cada verso dá pra gente cantar. Vou dar uma afinadinha aqui. Castelo forte é o nosso Deus, espada e muito bom escudo. Com seu poder ele defende os seus quando estamos em transe. É agudo, com fúria pertinaz, nos persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho estaríamos todos perdidos. Mas Deus, o nosso Deus, socorro traz por seu Filho querido. Sabei quem é Jesus, o que venceu, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam nos derrotar, e nem tampouco nos ver assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Deus, o verbo ficará, nós sabemos com certeza. E nada, nada nos abalará, com Cristo por defesa. Se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte então chegar, com ele reinarei.
cantar só um versinho aqui de uma canção autoral. As coisas que o olho não viu, que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tô cantando assim alto para as irmãs me ajudar. Olha. As coisas que o olho não viu, que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Fazer voz de homem agora, vocês me ajudem, né? As coisas que o olho não viu, que ouvido nenhum ouviu, o que não subiu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Tem alguém lá em cima? Tem não, né? É porque é mais ecológico e mais econômico a gente desplugar aqui. Tá joia. Agora eu vou poder dar um passo mais aqui. Eu vou dizer porque eu vou explicar porque que eu estou assim. Eu trabalho com criança, né? Então é uma igreja de criança. O pastor Célio viu quando foi lá, né? Aí eu fico fazendo uma roda e toda hora eu fico apertando para a roda ficar bem pertinho assim. Porque criança você tem que pregar. Deixa eu tirar. Depois eu boto de novo. Você tem que pregar para a criança passando a mão na cabeça dele, fazendo ele ficar de pé, sentado e brincando o tempo inteiro, senão você não consegue trabalhar com ele. Então eu fiquei assim, cheio de mania. Cada doido com a sua mania, né? Eu gostaria muito de dividir um texto com os irmãos. E os pastores deixaram, depois eles corrigem aí, se ficar alguma coisa desencontrada. Ultimamente eu tenho pregado em muitos lugares e quando eu vou pregar eu digo, olha, o texto que eu vou ler é a palavra de Deus, o texto. Eu não vindico o meu discurso dizendo, olha, agora é a hora da palavra. É a hora da palavra, mas a palavra de Deus mesmo é o texto lido. A partir daí é a minha fala, é a minha subjetividade. E eu penso que, apesar disso, Deus pode falar com você. Aliás, eu recebi muitas profecias verdadeiras na vida. E quando as pessoas que profetizaram na minha vida profetizaram, não sabiam que estavam profetizando. E outras que vieram assim, eis que te digo, não estavam profetizando. Então, é desse lugar que eu quero falar para vocês. Eu tenho vivido algumas coisas, percebido algumas coisas na palavra de Deus, a partir das minhas próprias experiências, do meu ministério, daquilo que eu tenho, daquilo que tem sido o meu fazer diário. E a partir disso eu queria, deixa eu ver, cadê minha Bíblia? Eu vou trazer o público para cá para a gente ficar. Eu chamei vocês para perto e eu quero ficar perto mesmo. Eu só não estou gostando desse ar-condicionado, está muito frio aqui. Não tem jeito de botar ele mais para lá ou para lá. Esse jato de ar aqui. Eu estou com chuva de Arapiraca até aqui. Eu vim de moto e começou a chover. Toda vez que eu andava, eu pensava que eu estava indo embora da chuva, que ia fazer sol, né? Era o contrário. Começava a fazer sol no lugar que eu estava e eu estava andando em direção à chuva. Aí deu errado. Mas você que tem Bíblia, abra em Lucas 9. Lucas 9.
no 25. Lucas 9, 25 até o 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? É 10, desculpe. É 10, desculpe. 10, 25. Eu vou esperar então. E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado por cada um dos meus irmãos que veio a este lugar, que tem o desejo de ouvir, Senhor, a tua voz, que veio buscar do Senhor a resposta para a sua pergunta de como herdar a vida eterna, assim como aquele homem, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Muito obrigado porque estamos diante da tua palavra. Pedimos ao teu Espírito que inspirou esta palavra, que preservou, apesar de todos os atentados, que tantas coisas foram vivenciadas no mundo, tantas bibliotecas pegaram fogo, Senhor, tanto material literário pereceu. Mas nós estamos diante da tua palavra, que foi preservada, que foi guardada pelo Senhor, que também nos guardou e nos trouxe aqui. E nós pedimos que o Espírito que inspirou esta palavra, seja Ele mesmo a ministrar aos nossos corações a lição pessoal, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que a despeito do pregador, você ouça seu Deus. Eu penso que é muito importante, que é uma pergunta importante para cada um de nós, que é: o que fazer
para herdar a vida eterna. Nós estamos diante de uma pergunta importante. É como aquela pergunta do Salmo, acho que 24 ou 25, se não os dois. Quem, Senhor, habitará na tua casa? É muito importante a gente ouvir essas respostas. E essa é uma pergunta fundamental. Dizer para herdar a vida eterna. A gente se reúne aqui por causa da vida eterna, por causa das bênçãos, né? Porque é na congregação dos irmãos, na comunhão dos irmãos, que Deus ordena a bênção para a gente ir vivendo, e a vida eterna. Nós estamos aqui principalmente por causa da vida eterna. Nós queremos ir para o céu, nós queremos herdar a vida eterna. A pergunta é muito importante. Agora tem uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar que é muito legal também, que é assim, o cara é intérprete da lei. O cara sabia tudo. O cara sabia tanto que ele resumiu em 2, e eu quero crer que ele não ouviu quando também Jesus resumiu em 2. Eu quero crer que é uma outra situação. Amarás o teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com a sua intelectualidade, com o seu coração, com a sua capacidade emocional, com todo o seu ser, todo o seu ser, ame a Deus. E o próximo, como a ti mesmo. O cara sabia tudo da cena. E nós temos aí 3 personagens, tirando o samaritano, temos 3 personagens importantes. Um que sabe tudo da lei, que estudou teologia, que era um intérprete. Ele não só conhecia, como sabia interpretar de maneira tão incrível, que ele resumiu de uma maneira que Jesus também resumiu. Que se você amar a Deus, assim como ele falou, e o próximo como a si mesmo, está resolvido o problema. Mas aí ele prossegue e diz que não sabia quem era o próximo. Aí entram 2 personagens que é muito importante a gente pensar também. 2 personagens que trabalham fazendo a obra de Deus. Os 2 personagens. O sacerdote ia para o templo trabalhar para Deus. O levita também ia para o templo trabalhar para Deus. Então, eu quero sugerir aqui, que trabalhar para Deus, sem discernir o próximo, não resolve o problema de quem quer herdar a vida eterna. Porque trabalhar para Deus, o sacerdote trabalhava. Trabalhar para Deus, o levita também trabalhava. E aí eu quero propor, inclusive, que saber tudo, ter completo domínio da sã doutrina, ser absolutamente versado em teologia, também não resolve o problema. Agora, o que é doido demais, aí é complicado, é Jesus dizer: se você quiser herdar a vida eterna, faça como o samaritano. Que o intérprete da lei nem teve coragem de dizer faça como o samaritano. Ele falou: aquele que usou de misericórdia. Porque samaritano era um povo descaracterizado. Era um povo que não foi totalmente levado no cativeiro, mas que os caras botaram lá, misturou. Se misturou, e se tem uma coisa que a gente morre de medo, é de se misturar. Então a gente pensa mais ou menos o seguinte: se eu me santificar, se eu me separar, então eu estou salvo, eu sou separado. Inclusive aquele intérprete da lei era bem separado, de uso exclusivo de Deus. Eu sou separado para Deus, eu estou salvo. Já esse samaritano é um povo misturado, um povo que não entende direito como adorar a Deus, porque Jesus disse à mulher samaritana: vocês samaritanos adoram o que não conhecem.
porque a salvação vem dos judeus. Então, está certo mesmo. Samaritano não entendia Deus direito. Samaritano tinha uma concepção, tinha uma orientação teológica complicada. Era um povo que se misturou e não mantinha mais a sua pureza. Mas aí Jesus diz que se você quiser herdar a vida eterna, eu penso, que essa resposta é para todos nós. Diz para aquele homem que passou a vida inteira estudando a lei, que sabia tudo no que diz respeito a estudar Deus, que a gente fica estudando Deus e tentando encaixar Deus, e eu penso que às vezes, pelo menos nesse caso, não resolveu o problema, Então você trabalhar para Deus, quer seja estudando teologia e tendo uma boa orientação, sendo coerentemente, tendo uma boa doutrina, uma teologia coerente, ou servindo a Deus, trabalhando para Deus, se você não discernir o próximo, o seu futuro eterno corre risco. Foi o que Jesus disse. Aquele homem sabia tudo e perguntou a Jesus como herdar a vida eterna. Então, se é importante a pergunta que ele faz, a resposta que Jesus dá é melhor ainda. Se você quiser herdar a vida eterna, faça como aquele samaritano. E aí eu fico pensando que o grande problema da separação do mundo, que a gente tem que se separar mesmo. Sou santo, separado, de uso exclusivo do Senhor. Santo é isso mesmo, santo é separado. Quando eu vou falar do que é santo, o que não é, eu pego uma música de MPB aí, de um sertanejo que eu nem curto muito, mas ele diz assim, que aí tem uma bagunça, uma confusão, uma orgia, ele diz, e eu que não sou santo, também estou no meio. Então é só a gente inverter que a gente chega o que é santidade. E eu que sou santo, não estou no meio, Ele diz, eu que não sou santo, também estou no meio. Mas a gente pensa que essa separação é que resolve o nosso problema. A gente não se mistura e aí a gente está resolvido. Mas nesse caso, o que foi usado como referencial, como aquele que age de um jeito, que aí a partir disso, e por causa do seu viver no mundo, vai herdar a vida eterna, é o samaritano. Nem é o serviço a Deus, e nem é a sã doutrina, não é a compreensão teológica coerente, boa, sadia, não é. E aí os pastores depois podem corrigir, eu não estou aqui dizendo que o meu discurso não é, a palavra de Deus é o que a gente leu. Você também já aprendeu muito que aqui se ensina a palavra, eu vivi nessa igreja. Examine. Mas eu quero sugerir aqui uma coisa. Se você não adorar a Deus, se houver algum acidente na sua compreensão, na sua percepção, se você deixar de dar glórias a Deus, Deus não sofre nenhum prejuízo na sua existência, na existência dele. Ele continua sendo Deus. Se você crer em Deus, Ele é Deus. Se você disser que não crer em Deus, Ele continua sendo Deus, desde sempre e para sempre. O grande perigo de não crer em Deus é para o próprio incrédulo. Mas aí a gente aprende uma coisa muito interessante. Eu tenho visto umas coisas na Bíblia, eu digo, como é que é isso, Senhor? Olha só, o povo no tempo de Jeremias entra na cidade e o povo está adorando a Deus. Jeremias quando diz assim, vocês estão dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor, vocês estão enganados, Deus não está com vocês. Vocês vão virar carne de urubu, o cadáver de vocês vai ficar no meio dessa cidade, vocês vão ser comida de chacais. Aí a gente, mas como é isso? Sabe o que é que aquele povo está dizendo? Houve uma reforma no templo,
Eles estão adorando o Deus verdadeiro. Quando eles estão dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, eles estão dizendo: nós não queremos nenhum ídolo nesse lugar, esse templo é do Senhor. Eles estão dizendo isso. Eles estão adorando o Deus verdadeiro. Mas Jeremias disse: Deus não está recebendo. E aí a minha sugestão aqui é que para Deus é mais grave a sua falta de discernimento do próximo do que até a sua adoração a Deus, porque é impossível que você adore o Deus verdadeiro. João diz: aquele que nunca viu a Deus e diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão visível, é mentiroso. Essa é uma impossibilidade. Não é possível que alguém ame a Deus verdadeiramente e não se preocupe se a sua vida tem sustentabilidade, se o que ele está fazendo prejudica alguém em algum lugar, se o que ele está fazendo faz alguém sofrer, se tem alguém chorando em alguma parte do mundo por causa da sua felicidade, do seu prazer, do seu jeito de viver a vida. Esses dias eu fui pregar na comunidade do Gerson Bosch, só tinha travesti e homossexuais. Aí era só para cantar e ele se divertir. Aí eu fui no banheiro e falei: não, eu vou ter que pregar, que eu não sei se era para pregar, pastor, eu queria pregar para esse povo. E eu preguei isso. Eu falei: o problema é que Deus, para você ser feliz e ser amigo de Deus, porque Deus não tem aliado. Não adianta você dizer: porque Deus está comigo. Tem um monte de gente assim, né? Deus vai tocar em mim, hoje a arca passa aqui, eu toco, eu pego, a minha bênção chega, é hoje que eu vou ser abençoado. Não, Deus não tem aliados. Deus não se alia a alguém. Nós é que temos assim, um cara que já sacaneou um bocado de gente, a gente fala: pelo menos comigo ele é uma boa pessoa. Deus não faz isso. Eu tenho a impressão que não tem esse negócio que você faz e enrola, a sua dúzia não tem 12, o seu quilo tem umas 700 gramas, e as coisas estão assim, e você chega para Deus e vai cantar. O povo está dizendo isso, aquela música: grande é o Senhor e muito digno. Então, isso é isso. Eles estão dizendo: Jerusalém está cercada pelos montes, jamais será abalado, o Senhor está conosco, e não sei o que e tal. Jeremias falou: não vai rolar. Deus não está com vocês. Vocês estão sendo injustos. E aí, voltando, essa questão da existência de Deus, porque Deus não é um substantivo abstrato. Você precisa sentir Deus para ele existir, que nem saudade, tristeza. Não é. Se você crê em Deus, ele existe. Se você não crê, quem sai no prejuízo é você. Ele continua existindo. Então, nenhum prejuízo você pode causar a Deus pela sua incredulidade. Agora, se você não discernir o próximo, se você não entender que porque você é servo de Deus, como Paulo diz: eu sou servo dos homens, por amor a Cristo. Se você não socorrer o aflito, se você não for mão de Deus para abençoar, para tocar, se você não for como Jó diz: eu era olhos para o cego e pés para o coxo, eu era pai dos necessitados, eu fazia jubilar o coração da viúva, eu socorria. Se você não fizer isso, se por causa da sua falta de atenção o próximo padecer, e ele vai padecer, porque se você não fizer isso, ele sofre prejuízo. Deus não sofre nenhum prejuízo, mas o próximo sofre prejuízos. O próximo é afetado com a sua indiferença. Quando você não discerne o próximo sofre com isso. Tiago diz que não é possível, é uma impossibilidade, que de uma mesma fonte possa jorrar louvores a Deus. Você louve a Deus, engrandeça o nome de Deus, e maldiga e amaldiçoe os homens feitos sua imagem e semelhança. Tiago diz que essa é uma impossibilidade. Seria como de uma mesma fonte, ao mesmo tempo, ter um Rio Negro e Salomões lá. Não dá. Ele diz: não dá certo.
Não tem como fluir da mesma fonte, não tem como. Então eu fico pensando, tem alguns textos na Bíblia, eu até separei alguns aqui, não quero fazer um estudo bíblico nem nada, mas eu queria que a gente lesse. Zacarias, o povo manda, Zacarias 7, algumas pessoas mandam perguntar aos sacerdotes se eles deviam jejuar. E aí, o que a gente faz? Vamos jejuar ou não vamos jejuar? O que a gente faz? Aí eles dizem assim, perguntaram aos sacerdotes 7:3 de Zacarias, que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e os profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala ao povo desta terra, aos sacerdotes, quando jejuardes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Foi de verdade para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouvistes a palavra que o Senhor pregou por intermédio dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz e com as suas cidades em redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Olha só o que Deus está dizendo. O que a gente faz? Vamos jejuar? Para a gente ficar mais sensível à presença de Deus. Só como a bolachinha falou: não, hoje eu me consagrei, eu estou querendo perceber Deus. Mas você já percebeu o seu próximo? Você discerne quem é o seu próximo? Tem gente que não pensa se as suas ações têm ou não sustentabilidade. Uma vez eu preguei numa igreja, fiquei um tempão sem pregar lá, porque eu preguei: vocês lavam o meu altar com lágrimas, e eu não escuto. E vocês perguntam por que o Senhor não escuta as nossas orações. Aí Deus diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Nós temos o tempo inteiro que pensar se as nossas alianças, o que a gente faz, se tem sustentabilidade. Tem em algum lugar alguém chora por causa do meu estilo de vida? Eu deixei alguém sofrendo em algum lugar? Tem sustentabilidade o que eu estou fazendo ou alguém paga por isso? Ultimamente eu tenho pregado que comer em churrascaria é pecado contra Deus e os homens. Porque sinceramente, se tem uma prática insustentável, é uma pessoa entrar numa churrascaria para comer rodízio. Se você pensar no mundo como um todo. E eu faço isso todo lugar que eu vou, que a gente acaba de sair do culto, o pastor chama a gente para pecar. Eu digo: não vou não, pastor. Não vou comer em churrascaria. Eu considero isso pecado. Eu digo: olha, se você demorou demais debaixo do chuveiro, você peca primeiro contra o seu pai, que vai pagar a conta de luz, e depois contra toda a humanidade, porque a água que entra potável na sua cabeça sai no sistema de esgoto. O que vai faltar na terra não é água, é água potável. Então Deus, Ele quer que a gente seja feliz. Mas uma outra palavra equivalente a feliz é bem-aventurado. Quando eu sou feliz e ninguém paga por isso. Quando eu sou infiel, todo mundo sofre com isso. Eu sofro com isso. Quem está à minha volta sofre. Quando eu sou leviano, quando eu vivo uma vida no luxo, todo mundo, eu posso até luxar, mas não sou feliz, porque eu não sei se vocês sabem que tem um bocado de rico que não é feliz. Que se você trocar duas palavras com ele, ele vai começar a chorar, porque ele sabe que ele não tem levado uma vida que agrada a Deus.
Então o que Deus está dizendo para o seu povo, e ele diz isso, Jeremias diz isso. Jeremias, quando olha para a cidade está sendo levada cativa, e ele começa a chorar, e ele diz como aquele povo nobre, as damas, as princesas de Israel estão negociando agora com qual é o filho que nós vamos comer primeiro, o meu ou o teu? Aí ele está chorando desesperado. Aí ele diz: mas subverter o homem no seu pleito, não veria isso o juiz de toda a terra? E Deus diz: Jeremias, não é possível, eu não tenho como perdoar esse povo. Se Deus não tem como fazer uma coisa, é força de expressão, né? Mas Deus disse: não vai ficar de graça. Vocês não são meus aliados. Eu temo muito quando essa coisa que eu vou ser abençoado, Deus é meu, eu estou comigo, eu estou com Deus, Deus está comigo, essa vaga de emprego é minha e não do ímpio. Eu não gosto dessa ideia. Não gosto. De que você é de Deus e porque Deus vai te abençoar, o outro vai sair. Eu não gosto dessa ideia. Eu prefiro a ideia seguinte: meu irmão, eu já sou de Deus, Deus está cuidando de mim. Vai tu, pode ficar com essa vaga de emprego. Pode ficar, porque Deus vai abrir outra porta. Para eu ganhar, ninguém precisa perder. O Isaac de Deus, Isaac é sorriso, é tempo de conclusão, é quando o impossível acontece. O cara vai lá, entulha o poço dele, ele não tem problema, eu vou ali, cavo outro. Aí vai até que um dia os caras resolveram: esse cara é abençoado. E correram para lá e disseram: nós queremos fazer um acordo com você, porque entendemos, vemos agora que tu és o bendito do Senhor. Não é porque ninguém saiu perdendo, não. O Isaac, né? Já o Jacó, rapaz, outro dia eu vi um pastor pregar, meu Jesus, mais malandro do que Jacó, só aquele pastor. Sério? Porque, olha, sabe que ele pregou? Ele pegou um texto que Jacó diz assim: olha Deus, vamos fazer uma sociedade. O Senhor me abençoa, e de tudo que o Senhor me der, o Senhor me dá 100%. E de tudo que o Senhor me der, eu lhe dou 10%. Não está bom? Sociedade boa. O Senhor me dá todo, o Senhor me dá 100%. E eu lhe dou 10%. Aí o homem pegou esse versículo que o Jacó está fazendo esse acordo com Deus. E aí correu lá para frente. E aí tem um texto em Gênesis dizendo assim: assim o homem ficou riquíssimo. Sabe onde é que está esse texto? Quando ele sacaneava o sogro dele. Porque ele pegou uma varinha. E aí você poderia dizer: não, mas a varinha foi uma sabedoria de Deus, que Deus deu a ele. Ele botava a varinha em frente às ovelhas, e as ovelhas que nascessem malhadas era dele. Não, tem uma sacanagem aí. Tem. Ele botava só as fraquinhas, as fortes, aquele saradão assim, era para ser dele. Aí no fim a Bíblia continua dizendo: assim o homem ficou riquíssimo. Aí o pastor pegou o texto aqui, outro lá no fundo, 2 pedacinhos, e falou: tá, entendeu como é que você vai ficar rico? Aí mandou passar a salva, né? Eu falei: mas que caba malandro é esse, bicho? Pensou os 2 textos assim, um aqui, outro lá no fim do mundo. Isso foi assim que Jacó ficou riquíssimo, dando o dízimo. O dízimo você dá porque Deus tem direito. Deus tem direito em tudo que você tem, a sua vida é dele. Você dá do que ele já lhe deu. Mas não foi assim. Assim o homem ficou riquíssimo, foi Jacó sacaneando o outro, passando o outro para trás. Precisou em Betel ele brigar, e quando o anjo briga com ele, ele briga com Deus, e Deus perde, com toda licença poética. Ele ganhou, vamos dizer assim, mas sabe por que ele ganhou? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Não tem aquele hinozinho? Sabe qual é a bênção que ele recebeu? O anjo perguntou para ele: como é teu nome? Aliás, as igrejas que trabalham com encontrão trabalham com isso. Como é o nome do teu pecado, cara? Qual é o teu nome? E a luta com Jacó era: Deus, eu não posso mais continuar sendo tudo o que eu fui. Se essa for a sua luta com Deus, pode crer que você vai ganhar, porque Deus vai ser um cavalheiro, ele vai deixar. Não é porque, imagine que você tivesse que dizer que vença o mais forte. Quem venceria? Que vença o mais justo. Mas a luta de Jacó era: Deus, eu tenho enganado, eu tenho passado os outros para trás, eu não posso continuar sendo o que eu sempre fui. Aí essa é uma luta que Deus faz questão de perder. Muito bem, meu filho, você vai ser atendido. Você ganhou um cavalheirismo maravilhoso de Deus. Então, irmãos,
Eu penso, voltando aqui para o texto, que se a gente não discernir o próximo, que se as nossas relações pessoa a pessoa não agrada a Deus, se a gente não é justo, se a gente não é bênção, como Deus disse a Abraão, se tu uma bênção na vida daqueles com quem a gente interage, é mentira que há alguma adoração verdadeira a Deus, porque Deus não está carente de elogios. Aliás, em Amós, ele diz: vocês vêm aqui cantando, vocês vêm jejuando e fazendo esse negócio todo, e vocês conhecem os textos todos. Isaías 58 vale até a gente a pena ler, porque vocês todos conhecem, vão achar bem rapidinho. Mas Deus diz: não, mas não é esse o jejum que eu pensei. Não é. Não é esse o jejum que faz bem para vocês. Eis o jejum. Chamarias tu isto de jejum, de dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura da servidão, que deixes livres os oprimidos, que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Aí faz bem para a gente. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será um jardim e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha o que Deus está dizendo. É esse o jejum que me interessa. Esse é o jejum. Deus não está carente de elogios. Em Amós o pessoal está cantando, fazendo muito, ele fala: afastem de mim o intrépido dos teus cânticos. Para de cantar. Eu não estou com nenhum problema de autoestima. Deus não tem nenhum problema de autoestima. E tem um salmo, sabe que tem um salmo que diz assim: aos justos fica bem o louvor. Aos justos fica bem o louvor. Pastor Deus, não vem para cá com essa conversa não. Você está querendo me enganar? Meu paizinho, papai, papai. Não, peraí. Cadê teu irmão? Aí você fala: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Eu falei: você é guardião dele. Você é guardião dele. Dê conta do seu irmão. Então lá naquela parábola, primeiro texto, o cara sabia tudo da lei. Os outros dois iam trabalhar para Deus e passaram longe. Quem não quer se envolver com problema sempre passa longe. Passou perto, não tem jeito, vai se compadecer. Padecer com, junto. O samaritano não entendi direito. Passou perto. Passou perto. Muitas das nossas, no nosso afã de se separar, sou separado, vou para a casa de Deus, não tenho tempo, eu vou chegar atrasado, lá começa 7 horas, não posso parar. Quem assistiu o Quarto Sábio? Alguém aqui assistiu o Quarto Sábio? Tu assistiu? Rapaz, arruma esse filme, passa aqui para o pessoal. O Quarto Sábio, o cara sai levando muitas coisas preciosas para levar para Jesus. No caminho ele encontra uma comunidade de leprosos, ele trabalha, faz uma revolução no lugar. E ele vai gastando tudo que ele vai levando para Jesus, gastou inclusive a vida dele
Ele não conseguiu chegar a tempo, porque ele ia parando para socorrer um, socorrer outro. Aí quando Jesus está passando, acho que na cena da crucificação, ele caído, morrendo já, agonizando, Jesus aparece e ele diz: mas Senhor, a última coisa que ele tinha, uma moça ia sendo vendida como escravo, ele usou uma última pedra preciosa para subornar o guarda, para não deixar a moça ser levada como escrava. Aí ele diz: Senhor, mas agora eu não tenho nada para te dar, o que eu vou te dar, Senhor? Aí Jesus diz: eu já recebi tudo, eu já recebi tudo. Irmãos, está dentro de uma igreja evangélica, pensar que está salvo, ter uma boa teologia não resolve o problema. Quando Jesus em Mateus 25 está dizendo, 25 algum versículo lá, que ele está dizendo que ele vai separar, vai ter gente cheia de convicção, com certeza de salvação, quase que dizendo assim: eu estou entrando, viu, Senhor? Aí eu disse: não, para lá, não conheço você não. Eu falei: mas como? O Senhor não me conhece? Eu expulsei demônios, o Senhor está por fora. Eu expulsava era demônio de rodo, eu curava um bocado. Eu falei: não conheço você. E outros vão dizer, eu acho que é mais ou menos assim, Jesus vai dizer: entra aí. O cara fala: não, Senhor, eu vou entrar não, que sou eu para entrar aí? Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive sede, você me deu água, você me deu comida, você cuidou de mim. Aí eu penso que o cara vai dizer assim: não, Senhor, a única vez que eu dei água foi para um bêbado, um cara safado que morava lá na minha rua. Não era, Senhor, o que é isso? Era um bêbado, aquele cara não tem um pingo de vergonha na cara. Ele passou lá na minha rua e eu dei, né? Mas vai para o Senhor mesmo, eu não me lembro de ter dado nada. Aí Jesus disse: toda vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então, irmãos, eu queria que você pensasse nisso. Que você pensasse nisso, que você vive tem vizinhos à direita, à esquerda, na frente, na sua retaguarda, do outro lado. Você trabalha em algum lugar, por onde quer que você vá, tem gente precisando de uma palavra, tem gente precisando de um braço amigo, tem gente precisando de alguma coisa, de Deus. E é você. Não vai ser o pastor Felipe nem o pastor Sérgio, eles só são dos dois. É todo mundo que está aqui. A Bíblia diz: dos lábios do sacerdote sempre se espera a instrução. Vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, separado. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem feito prosperar esse lugar. Ó Deus, esse povo que se reúne aqui para ouvir a Tua palavra, para escutar do Senhor as orientações para um viver santo no mundo, Senhor. Como uma cidade edificada sobre o monte, como um viver que arranca glórias a Deus. Deus, que cada um dos meus irmãos saia por esta cidade, pelos lugares onde andam, Senhor, e outras pessoas sejam compelidas a perceber a Tua presença e dar glórias a Ti, que és o nosso Pai, que estás no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu devolver aqui a palavra, acho que eu passei da hora, não foi não? Sei não. Tá joia. Então eu vou cantar. Tá, deixa eu pegar o violão, né? A gente tem um trabalho em casa que é sustentado por uma igreja batista. Eu sou missionário, então, dessa igreja batista da Água Branca. Mas eu estou no meio de um processo de ordenação dentro da IPB. Que eu não sei se vai dar certo. Se der certo, eu serei um reverendo presbiteriano e missionário batista. Não sei se dá para explicar esse negócio.
E essa igreja batista tem uma campanha lá que eles usaram essa música que eu vou cantar agora. Numa campanha de Natal. Nessa ideia de que aquela estrela que orientava para onde Jesus nasceu, o lugar que Jesus nasceu, oriente a gente a perceber Jesus na vida daqueles que estão precisando da gente. Brilho que salta aos olhos, facho que ilumina e deixa o caminho claro na hora em que o sol declina, na escuridão desses dias que apaga toda a beleza da vida, escurece a esperança daquele que mais precisa. É pra lá que essa estrela guia, na direção do Cristo encarnado em quem mais precisa, na direção do oprimido que do futuro perde a vista, água para matar a sede, pão para matar esta fome, uma igreja que serve aquele de quem leva o nome. É pra lá que essa estrela guia. Este é o nosso presente, serve de coração. Quem serve aos pequeninos traz uma estrela no coração. Este é o nosso presente, segue com o coração a estrela que denuncia qual é a nossa missão, na direção do Cristo encarnado em quem mais precisa, na direção do oprimido que do futuro perde a vista, água para matar a sede, pão para matar esta fome, uma igreja que serve aquele de quem leva o nome. É pra lá que essa estrela guia. Este é o nosso presente, serve de coração. Quem serve aos pequeninos traz uma estrela no coração. Este é o nosso presente, segue com o coração a estrela que denuncia qual é a nossa missão. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu penso que o que o Roberto falou nesta noite não é apenas uma mensagem, mas sobretudo um testemunho. Roberto e Amâncio têm um coração voltado para missões, para assistência social. Ele hoje na sua casa assiste mais de 100 crianças que se alimentam todos os dias na sua casa. Você pergunta, mas como, pastor? Deus
é o Deus da provisão. É um homem usado por Deus. Não é alguém que teoriza sobre olhar o próximo como a si mesmo. É alguém que vive o Evangelho. Eu sinto muita alegria do meu coração em ouvir dos seus lábios essa palavra que traz um despertar em cada coração aqui presente. A vida cristã é a vida proposta por Cristo, é olhar ao próximo, é amar este próximo, é acolher esse próximo, é ter os ouvidos abertos, o coração, a mente para assistir este próximo. E quantas vezes nós somos omissos, porque nós não temos tempo. É verdade ou não é, queridos? Nós não temos tempo. Mas o servo do Senhor que diz: Senhor Deus, usa-me para a glória do teu nome. Lá no trabalho, ele dizia, entre os vizinhos: Deus, me ajuda, me usa como instrumento em tuas mãos. Aquele vizinho que bate na tua porta, que quer apenas uma palavra, que quer a sua atenção, mas você não dá esta atenção porque você não tem tempo. É que eu achei fantástico quando ele disse: às vezes a minha teologia me afasta do próximo. A expressão que eu usei foi proposital, a minha teologia, porque a teologia bíblica me leva a me aproximar do próximo. A teologia do Senhor nos aproxima. A teologia bíblica, a sã doutrina, nos aproxima. E bendito seja o nome do Senhor, Roberto, que Deus continue te usando, em nome de Jesus, como instrumento em suas mãos, em nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Você possa ter um final de semana abençoado. Aqueles que irão viajar para o terceiro reencontro vão na bênção, em nome de Jesus. Aqueles que ficarão, estaremos aqui, queridos. Final de semana, na bênção também. Ouvindo a palavra, exaltando o nome do Senhor, glorificando aquele que é digno de honra e de glória. Roberto trouxe aí CDs, né, Roberto? Pronto. Cada CD R$20, você vai estar ajudando o ministério dele. Ele diz uma coisa interessante, ele chega numa igreja e pergunta: nessa igreja tem missionário? Aí ele entrega o CD, não é isso? CD do VPC ou o seu CD? Não, o VPC é outra história. Pronto, ele entrega o CD dele para a igreja. Explica isso aqui. É melhor eu dizer, não. Eu não sou tão generoso assim, não. Quando eu vendo o CD, quando você comprar ali, eu levo o dinheiro. Quando eu deixo o CD na igreja, às vezes eu deixo. Eu tinha uns irmãos que queriam, não trouxeram dinheiro, então eu pergunto para a igreja: vocês sustentam algum missionário? E aí, se a igreja diz que sustenta o missionário, eu digo: então não precisa me mandar o dinheiro, manda o dinheiro para o missionário. Mas, por incrível que pareça, tem igreja que não sustenta nenhum missionário. Aí, nesse caso, eu digo: então manda o dinheiro lá para casa. Eu sou missionário. Meu querido irmão, fica em pé, em nome de Jesus. Passamos um pouco do horário, mas penso que é um momento diferente, abençoado. Eu, pessoalmente, passarei aqui o resto da noite ouvindo o Roberto cantando, louvando a Deus, sem crise, na bênção. Estarei aqui e vou estar amanhã, 6 horas da manhã, para o culto matinal, na bênção também. Tá certo, meu irmão? Então, se você deseja orar, amanhã de 6 às 7 da manhã, estaremos aqui buscando a face e a presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus, abençoando a vida do Roberto, o seu ministério, a sua esposa América, estava com ele, mas precisou viajar, a sua família, o seu ministério. Que Deus possa estar capacitando e abençoando o Roberto nesta jornada, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, pelos momentos que passamos aqui juntos, por Tua presença nesse lugar, ó Pai, por Tua palavra, ela que é apta para nos ensinar, ó Deus. O texto nos ensina, o texto traz aos nossos corações um alimento espiritual, e nós queremos Te agradecer por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu servo, pela abnegação, pelo amor que o Teu servo tem à causa, ao reino do Senhor.
Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, ó Pai, sua família da América. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir e confirmar as obras de vossas mãos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, livra-os de todo mal, ó Deus. Sustenta suas vidas, ó Pai. Abençoa, ó Deus, esse trabalho social, ó Deus, que o Senhor continue a trazer a provisão, a abençoar aquela casa, ó Deus, que vidas continuem a ser transformadas naquele lugar, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que vivenciamos nesta noite, neste lugar, ó Deus, que possamos sair nesta noite para te servir lá fora, Pai, longe dos portões da igreja, Senhor Deus, amando o próximo, assistindo o próximo, assistindo ao necessitado, assim como o samaritano que se aproximou. Ensina-nos, ó Deus, que possamos nos aproximar daquele que necessita, daquele que precisa, pois assim o Senhor nos ensinou, assim a Tua palavra nos diz que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, ó Deus. Ó Deus, leva-nos em paz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Muito bom.